Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E estou com a minha equipe aqui, né, de bolsistas, Luísa, Lucas e Thaís, uma equipe maravilhosa, e nós vamos apresentar para vocês um pouquinho do resultado da nossa pesquisa, né, que foi a implementação da estação meteorológica ali no Instituto Multidisciplinar, que a gente vai estar explicando um pouquinho e conversando com vocês, tá bom? Lembrando que para essa atividade é certificada, e para que ela possa, de fato, né, para que vocês possam estar recebendo o certificado, vocês têm que se atentar a 2 passos. O primeiro passo é fazer a inscrição no SIGA Eventos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Vocês podem entrar, fazer um login, mesmo como visitante, vocês podem fazer esse login, se cadastrar na atividade, procurar a atividade da instalação, implementação da estação meteorológica, apresentação da estação meteorológica, e depois a gente vai estar, daqui a pouquinho, a gente já está divulgando o link de presença aqui pelo bate-papo, que aí vocês confirmam a participação de vocês, tá? Então, vou começar a compartilhar com vocês aqui a apresentação. Eu acho que... Já está aparecendo, Cris, para a gente. Já está aparecendo? Sim. Ok. Então, gente, como eu falei, né, eu sou professora Cristiane, sou coordenadora, líder do grupo GEA, né, um grupo de pesquisas que faz parte da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a gente tem esse projeto que ele tem mais de 10 anos sendo sonhado, e que, na verdade, a gente conseguiu implementá-lo a partir de 2018, que é, na verdade, a estação meteorológica, né, do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que a gente tenha apenas, nós somos bem recentes, temos menos de 2 meses de funcionamento, né, desde a implementação e colocar a implementação do projeto e colocar ele para funcionar de fato, né, a gente conseguiu, tem 1 mês e meio, mais ou menos, que a estação vem funcionando e que a gente está conseguindo monitorar as condições, né, do tempo ali de Nova Iguaçu, né? Então, hoje nós vamos ter a participação de 3 bolsistas, né, parceiros aí nessa pesquisa, o Lucas Gabriel Lourenço Borges, bolsista de iniciação científica do projeto do PIBIC, né, da universidade, do CNPq. Temos a Luísa do Souto Valpasso da Silva também, bolsista do PIBIC, CNPq, e temos a Thaís Ferreira Martins Jesus, bolsista FAPERJ dentro desse projeto, sem contar, né, mestrandos, alunos de graduação e vários outros parceiros aí, ex-alunos, ex-orientandos, que me ajudaram na construção aí desse sonho, né, da que foi a construção dessa estação. Então, só para situar um pouquinho, né, a estação meteorológica ela está situada dentro do Laboratório Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa e Extensão, LAMEP, da qual eu sou uma das coordenadoras, né, temos o professor Clésio também e a professora Edileuza. Na área de geografia, esse laboratório é um laboratório multidisciplinar, então envolve pessoas da área de ciências, da matemática, da história, línguas, né, e geografia. Eu acho que eu esqueci uma das áreas, são 5 áreas aí que compõem, né, o laboratório. E esse laboratório foi todo reformado agora com esse projeto, né, ele está bonitinho, então já fica o convite de quem quiser nos visitar, assim que as atividades presenciais forem retomadas, né, fica o convite para conhecerem ali o nosso espaço. E nós estamos implementando, estamos em via de implementação, o Clima em Gel, que é o Laboratório de Climatologia e Ensino de Geografia, que também está localizado aqui dentro do laboratório do LAMEP, né? Esse está em vias de implementação e a gente instalou a estação meteorológica vinculada a esse laboratório de clima em gel. O laboratório de climatologia, percepção do clima, né? Ensino de climatologia é uma área bastante nova que a gente vem implementando, né? Riscos socioambientais, ensino de geografia física, ensino de geografia e formação de professores, processos formativos em geografia,
projetos educacionais em geografia, né? São as duas grandes áreas do laboratório do clima em gel que a gente está implementando aí, né? O projeto da FAPERJ, ele é muito fruto de um pós-doutorado que eu realizei no ano de 2018, né? Eu acabei conseguindo uma licença e aí voltei da UFRJ com a possibilidade, né, da gente desenvolver um projeto que seria a implementação mesmo da estação meteorológica. Aí eu escrevi durante esse período o projeto da estação e enviei para a FAPERJ, né? E aí, nesse envio da FAPERJ, a gente foi contemplado, né? E a estação começa a ser implementada de fato no ano passado, do ano passado para esse, né? Então, por isso é que ela é recente. Então, teve todo um conjunto de obras, uma série de ações, né, que a gente está implementando para que isso possa chegar no momento como hoje, né, da gente estar apresentando oficialmente ela. E os passos ainda continuam, porque a próxima etapa do projeto é justamente apresentar os dados para a comunidade, né? A gente pretende ligar a estação meteorológica direto no link da universidade para que todos possam acompanhar o que está acontecendo no tempo ali no município de Nova Iguaçu, né? Inclusive, a gente já pegou 2 eventos, né? Aquele evento dos ventos, inclusive, né? Que a gente teve uma marcação da nossa estação meteorológica e a gente pôde acompanhar também pela Defesa Civil o que aconteceu. E nós tivemos também o segundo evento, né, que a gente ficou meio que acompanhando, que foi esse final de semana, que seriam as chuvas concentradas, que felizmente não atingiu diretamente Nova Iguaçu, mas outras regiões foram bastante atingidas aí, né? Então, o projeto da FAPERJ, ele também tinha essas 2 linhas, né? A primeira, essa grande compreensão da dinâmica climática, né? Especificamente as suas manifestações térmicas e pluviométricas, né? E as consequências como alagamentos, enchentes, tentar monitorar isso que está acontecendo no município de Nova Iguaçu e, logicamente, na Baixada Fluminense, né? Visando auxiliar nessa explicação desses fatores que acabam gerando a ocorrência desses fenômenos, né? E é lógico auxiliar, né, professores, estudantes, comunidades, pesquisadores de forma geral na compreensão, né, e no fornecimento desses dados, né? E o segundo seria meio que trabalhar um pouco com essa questão de formação, né, de pessoas que possam trabalhar para lidar com esses fenômenos também, né, tentando entender esses processos e trabalhando também muito vinculado às escolas, que a gente tem um trabalho muito forte na área de ensino, principalmente via PIBID, né? Então, pensando um pouquinho nos projetos, a gente tem, né, o próprio Instituto, a universidade, cedendo espaço, dando todo o apoio, né, de logística, de implementação e da própria segurança da estação meteorológica. Temos o CNPq, através do fornecimento de bolsas para ajudar na construção desse projeto. Temos a CAPES, né, também com bolsistas, fornecimento de bolsas, né, e apoio também na realização do projeto. FAPERJ, né, nossa grande financiadora do projeto, esse edital que a gente ganhou de APQ1, né, que é pesquisa, apoio ao professor pesquisador, onde a gente conseguiu, de fato, comprar todos os equipamentos e realizar a obra aí da estação, né? Nós temos o GEA, né, o nosso grupo de pesquisa, com todos os professores e pesquisadores que estão associados a ele, e o próprio PIBID, né, como eu falei também, que é uma agência aí, que nos ajuda, né, um programa que nos ajuda também a desenvolver as nossas atividades. E com essa estação, a gente pretende, né, com essa pesquisa, compreender a realidade climática do município de Nova Iguaçu, né, o primeiro objeto, a gente entender, né, o primeiro objetivo nosso é realizar esse banco de dados para poder mapear e entender essa dinâmica climática ali de Nova Iguaçu, auxiliar professores, pesquisadores, né, estudantes de forma geral, para realizarem as suas pesquisas, né, linkando graduação, pós-graduação, estudantes da rede, das escolas, enfim, né, nesse processo aí de formação e pesquisa, né?
percepção da população, onde a gente está chegando agora com um projeto, né, trabalhando mais afinco na questão, tentar entender como que a população se percebe, né, como moradora ou não de áreas de risco, né, auxiliar na explicação dos fatores condicionantes, né, da ocorrência desses fenômenos ali na Baixada, auxiliar na realização de experimentos e de uma forma, né, mais adequada na área de climatologia, aprender a lidar com esses riscos socioambientais, né, que ocorrem ali na região da Baixada, e a própria formação de um banco de dados sobre o tempo em Nova Iguaçu, né? Produção de oficinas, também linkando com as escolas, enfim, né? E vários outros, né? Muita coisa ligada ao ensino também, que eu não coloquei aqui, mas hoje eu me preocupei mais com a parte da estação meteorológica. E aqui, né, foi o nosso grande dia agora, que aconteceu em julho e agosto, né? A gente implementou de fato a estação meteorológica, foi feita a instalação do aparelho, né? E aí toda a parte do banco de dados, né, começou a ser gerado a partir desse dia. Então, essa estação, a gente teve um apoio muito grande da empresa de São Paulo, né, Clima e Meio Ambiente, onde a gente compramos a estação, que é uma tecnologia brasileira, e a gente teve o apoio deles também para a implementação, então a gente conseguiu desenvolver, né, e é uma empresa que vem trabalhando aqui com fornecimento de alguns materiais aqui para o Rio de Janeiro, e a nossa ideia é linkar com outras estações, inclusive essa estação é o mesmo modelo que o professor da UERJ, né, o Antônio, ele comprou, e na verdade eu pedi um apoio, uma assessoria dele para comprar a nossa, então acabei comprando o mesmo modelo, justamente para a gente começar a ter uma triangulação de dados, né? Um projeto que a gente pretende implementar no futuro é fazer essas estações se comunicarem, a nossa na Baixada Fluminense, a dele, né, que ele instalou pela UERJ na região na região litorânea, né, na parte das praias, né, a gente pretende colocar uma na região serrana e temos uma na UERJ também. Então, a ideia é fazer com que a gente consiga conectar os projetos para implementar, de fato, né, uma rede aí, de estações meteorológicas para a gente acompanhar. Então, assim, é um pouco disso, né, o projeto. Agora, a Thaís vai falar um pouquinho aqui, conversar com a gente sobre a questão da estação mesmo, tá? Então, passa aqui para a Thaís. Thaís, o teu microfone está fechado, tá? Boa tarde a todos. Desculpa que eu atraso, que eu estava jogando o meu slide. Então, acho que a Cris acabou apresentando um pouquinho sobre mim. Meu nome é Thaís Ferreira, eu sou estudante de graduação na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente sou bolsista FAPERJ e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o que é uma estação meteorológica. Bom, uma estação meteorológica, ela possui aparelhos que coletam os dados do tempo e esses dados eles vão montar o histórico meteorológico de cada região. Nós temos basicamente duas estações meteorológicas. Uma é a estação convencional e a outra é a estação automática. Todas as estações, todas as instituições que queiram montar uma estação meteorológica ou que possuem uma estação meteorológica, elas seguem as regras, né, a regulamentação da Organização Mundial de Meteorologia, Organização Mundial Meteorológica. A estação convencional, que é essa primeira que vocês estão vendo aqui na imagem, precisa ser delimitada por metros quadrados e ela precisa ser implementada em um campo aberto, assim como a automática. A diferença é que na automática, ela joga os dados automaticamente para uma central meteorológica. Já uma estação convencional, ela precisa que um técnico de meteorologia vá até a estação, colete os dados todos os dias e 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia. Bom,
eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre cada propriedade que as estações ela aferem, que é a temperatura, a pressão, velocidade, intensidade do vento, né? O volume de chuva, o tempo de insolação, a umidade, né, presente na atmosfera, a evaporação, a radiação solar, a intensidade solar e a pressão atmosférica. Essas imagens que eu vou apresentar para vocês são os aparelhos de uma estação convencional. Aqui nós temos uma casinha branca, que ela foi formada ou projetada, né, para ter a questão da circulação do vento e para abrigar os aparelhos meteorológicos que vão aferir cada uma daquelas propriedades que eu mostrei para vocês. Nós temos o termômetro. Esse termômetro, os termômetros verticais, que vocês conseguem visualizar na parte de cima, são os termômetros. O termômetro seco, o termômetro úmido. Embaixo, vocês conseguem visualizar dois termômetros na vertical, que é o termômetro de máxima, que mede a maior temperatura do dia, e o termômetro de mínima, que afere a menor temperatura do dia. Nós temos também o higrógrafo, que ele é utilizado para medir a umidade relativa do ar, e juntamente com esse aparelho, nós temos o termógrafo, que ele mede graficamente a temperatura do dia, né? Junto com essa tabela que vocês conseguem ver, né, em forma de cilindro, ali é basicamente o termógrafo. Nós temos também o evaporímetro, que verifica a quantidade de água que evaporou no dia. O barômetro, que afere a pressão atmosférica. O pluviômetro, que vai medir a quantidade de chuva. O anemômetro, que gira de acordo com a intensidade do vento. Ele registra a velocidade e direção. Ele marca se o vento é de norte ou se o vento é de sul. Nós temos o heliógrafo, que eu sou apaixonada por esse aparelho. Ele verifica a intensidade do sol, né? E, não sei se vocês conseguem visualizar, atrás dessa bola de vidro, nós temos uma fita que ela tem uma partezinha que ela é queimada. Então, você consegue aferir a quantidade de sol, né, a intensidade de sol num determinado dia, de acordo com quanto mais queimada é a fita, mais intensidade ocorreu naquele dia de sol. Nós temos também o técnico meteorologista, que eu falei para vocês, que é da estação convencional. Ele precisa ir todos os dias verificar, né, os dados da estação, coletar os dados, e 4 vezes ao dia. E eu coloquei também uma imagem bem legal, que vocês vão perceber essa diferença quando eu apresentar o que é uma estação meteorológica automática, que é o técnico que coleta os dados, verifica, estuda os dados em casa através do computador ou através do celular, quando a estação ela manda automaticamente via internet os dados, né, para um banco de dados ou para o sistema que ele está ali inserido. Essa daqui é a estação meteorológica que nós implementamos agora em julho, que a Cris mostrou para vocês. E é basicamente todos os aparelhos que eu apresentei para vocês, o higrógrafo, o anemômetro, o pluviômetro, compilado em um único instrumento. Aqui tem alguns instrumentos, né, alguns aparelhos que são perceptíveis, como o pluviômetro, o anemógrafo. Essa estação, é importante falar que ela é alimentada por energia solar, né? Então, nós temos aqui uma placa solar. E o Datalogger, que é o sistema operacional da nossa estação automática, ele é quem coleta os dados, arquiva os dados e manda para os nossos celulares, pelo aplicativo que nós utilizamos, que é do Plugfield. Bom, isso é basicamente o que é uma estação convencional e o que é uma estação automática. E agora eu passo a palavra para minha amiga Luísa, que vai falar para vocês um pouquinho sobre a funcionalidade dessas estações. Parar de compartilhar.
Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Luísa Valpasso, eu sou bolsista do CNPq aqui pelo projeto que a Cris apresentou, e eu vou estar falando para vocês um pouco hoje sobre qual a função de uma estação meteorológica para a população. Então, vou apresentar aqui. Bem, quando a gente pensa em uma estação meteorológica, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a previsão do tempo. Por que a gente sempre pensa na previsão do tempo? Porque é muito importante para o nosso cotidiano o que a gente vai ter possibilidade de fazer de acordo com o tempo em si. Então, se você está planejando ir para algum lugar específico, você precisa saber a roupa que você vai usar, o transporte que você vai usar, qual atividade, evento que você vai estar participando, para que você possa unir tudo isso. Então, você saber a temperatura, se vai chover ou não, ou a umidade relativa do ar, é extremamente importante para você conseguir planejar a sua saída de casa, ou até mesmo quando você vai ficar dentro da sua casa, porque prevendo o tempo e coletando os dados de uma estação meteorológica, a gente consegue ter a facilidade de saber quando que um evento extremo vai acontecer. Então, a defesa civil ela é muito importante nesses casos. Se você mora num lugar, numa área de risco socioambiental, você sabe se você vai precisar sair da sua casa e ir para outro lugar ou não, se você vai estar seguro onde você está, qual é a coisa mais importante para você naquele momento, se é procurar um abrigo ou não. Então, só com os dados de uma estação meteorológica é que a gente consegue saber a respeito disso. Também é muito importante na agricultura, para quem tem tantos pequenos cultivos quanto grandes cultivos, a gente precisa saber se vai ter orvalho, se vai ter um granizo e a pessoa vai perder a produção dela inteira ou não, e isso afeta também na distribuição de alimentação, seja de um país inteiro ou de um local menor, mais específico, uma cidade, um estado, uma região metropolitana. Com a previsão do tempo, a gente também consegue construir alguma casa ou coisa parecida, porque se chover a gente também não consegue construir uma casa, coisas assim. A aviação e a navegação também são importantes, porque se chove demais, o avião não pode, às vezes ele não pode voar para um lugar mais longe ou mais perto, tudo isso é muito importante, as marés também. Então, a importância do nosso cotidiano é justamente de planejamento e para mapear o clima, porque mapeando o clima a gente consegue determinar o que a gente já sabe que vai sempre acontecer, como, por exemplo, as chuvas de verão do Rio de Janeiro. Se a gente não tivesse o mapeamento do clima com uma estação meteorológica, com estações meteorológicas, no caso, a gente não saberia que todo verão chove uma quantidade específica de chuvas e como agir quanto a isso. Então, para que realmente serve, né? Com as informações geradas com essas estações, a gente consegue monitorar as variáveis do tempo e, consequentemente, do clima. Depois que a gente consegue juntar todos esses dados, analisar esses dados e estabelecer um clima ali para aquela região, seja em escala micro, meso ou macro, né? A gente também consegue obter esses dados a pequeno, médio e longo prazo e prever essas condições ao longo do tempo e definir esse clima local. Então, a gente consegue auxiliar nesses planejamentos do nosso dia a dia, das atividades humanas no geral, todas essas que eu citei. E a segurança é uma questão muito importante, porque se a gente não se a gente não soubesse isso das chuvas, ou de granizo, ou de qualquer outro evento que possa ser extremo, poderia acontecer um deslizamento, uma enchente, um alagamento, e as pessoas estão ali sem saber que aquilo dali vai acontecer, sem conseguir evacuar o local, sem conseguir sair das suas casas e estarem em segurança. Então, está ligado, sabe, ao nosso cotidiano e à nossa própria segurança. E, basicamente, é para isso que serve as nossas estações meteorológicas espalhadas por aí. É nisso que a nossa estação meteorológica do IEM vai nos auxiliar. E agora eu passo a palavra para o Lucas, para ele completar um pouquinho aí sobre a nossa estação. Lucas? Oi, Luísa, só peço um minutinho só que eu estou ajudando a Cris a voltar para a sala, eu já volto. Tudo bem, gente. A nossa professora ela caiu rapidinho, a gente vai aguardar uns momentinhos.
Enquanto o Lucas ajuda a Cris, gente, eu esqueci de falar também do técnico meteorologista, que ele também analisa as nuvens, né? Analisa, quantifica a quantidade de nuvens, e ele precisa registrar isso também. Então, um trabalho bem minucioso, um trabalho bem técnico, e que dá, assim, se você perceber, antigamente, quando nós não tínhamos aparelhos automáticos, quando nós não tínhamos... Tinha que registrar toda... Imagina a quantidade de defeitos que não davam em um aparelho. Então, antigamente, nós tínhamos algumas falhas, né, na questão da meteorologia, e conforme o avanço, estudos, instrumentos, hoje nós temos dados bem mais precisos e bem mais eficazes, né, relacionado ao tempo, relacionado ao clima. Então é isso, gente, muito legal. Passar a palavra para o Lucas. Obrigado. Desculpa, Luísa, que nessa correria está muito complicado hoje. Boa tarde a todos, meu nome é Lucas, eu sou bolsista do CNPq atualmente, estou no 6º semestre de Geografia da Rural, sou da turma da Thaís, tenho uma longa trajetória aí no grupo de pesquisa com ela e com a professora Cristiane, né? Deixa eu começar aqui apresentando o meu slide. Sim, eu vou falar sobre a estação meteorológica de Nova Iguaçu, especificamente, né? Qual é a estação que a gente utiliza, onde ela está localizada. Só me dá um ok para ver se vocês estão conseguindo minha tela. Sim, Lucas. Tá ok, então vamos lá. A estação meteorológica do IEM, né? É uma estação da Plug Field, da empresa, né? A marca dela é WS18. É uma estação meteorológica bem compacta, vocês podem ver aqui, ó. Essa haste aqui tem 1,5 metro do solo, tá? Porque a empresa já determinou isso para poder não ter nada que interfira na medição dos sensores dela. Tem um espaço aqui, esse cercadinho aqui é 5x5. Fizemos isso para evitar a passagem de pessoas e animais também que possam interferir os dados da estação. Quais são os sensores que a estação... sim, desculpa. A localização dessa estação. Esse mapa aqui foi eu mesmo que fiz. Ela está localizada aqui no IEM. Se vocês não conhecem Nova Iguaçu ou não conhecem o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, mais especificamente na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu é um dos maiores... uma centralidade, né, da Baixada. Nova Iguaçu e Caxias fica par a par nessa centralidade. A estação fica localizada bem no centro de Nova Iguaçu. Aqui é a parte do centro de Nova Iguaçu, uma área bem urbanizada, como vocês podem ver. A densidade demográfica aqui da área de edificações. Fica ao lado de alguns municípios bem importantes, Belford Roxo, Mesquita, Queimados, mas a nossa área de concentração fica aqui, né, na região de Nova Iguaçu, mais especificamente no centro. Os sensores da estação. Nossa estação tem sensores do termógrafo, que é a temperatura, o pluviógrafo, a precipitação, barômetro, anemômetro e higógrafo. Higógrafo, anescópio e luxímetro, que é o que vocês viram que a Thaís falou, vocês acharam até bonito no chat. Qual é os sensores que a estação calcula, né? O que a estação calcula? A evapotranspiração, o ponto de orvalho, o delta-T e a sensação térmica. Depois eu vou mostrar para vocês o que é cada um desses lá nos dados que a gente já tem da estação. A estação meteorológica é nova, tá? Ela tem 1 mês e meio que ela está começando a monitorar os dados lá no IEM. O IEM, para a gente, é o Instituto Multidisciplinar, que é um dos campos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tá? Ela monitora os dados a cada 5 minutos que a gente colocou. Então, a cada 5 minutos, ela envia para esse aparelhinho aqui, ó, que é o datalog dela, que é enviado para o site na nuvem, e a gente tem acesso todos os dias, 7 dias por semana, e sempre está armazenando esses dados. Aqui eu vou apresentar para vocês agora o site em si. Deixa eu interromper a transmissão aqui e compartilhar outra tela para vocês. Nova guia. Aqui, como vocês podem ver, é a temperatura de hoje. Hoje está fazendo 31 graus. A nossa última leitura foi às 14 horas e 38 minutos. Aqui você vê a sensação térmica, o delta-T,
a umidade, o ponto de orvalho. Esse ΔT, pessoal, é mais usado para o pessoal da agronomia, para isso que agronomia, plantações. Então, a geografia não utiliza esse ΔT, mas como a estação é para uma dessas finalidades, também tem esse cálculo aqui do ΔT. Aqui a precipitação que caiu hoje, já caiu 3,9 milímetros neste mês e neste ano. Lembrando que o ano que a estação está calculando é de 1 mês e meio para cá, que ela está pegando esses dados. Aqui é o vento médio, aqui é a rajada, que foi um ponto mais alto. A velocidade do vento que ela conseguiu, o pico da velocidade do vento. Aqui a sensação V, vocês podem ver que está verde, que significa que está fraco. Temos aqui uma pirâmide, então temos verde, amarelo e vermelho. A luminosidade, aqui tem um mapinha de onde ela está localizada, mas não é bem muito detalhado como eu mostrei para vocês anteriormente. E aqui são os gráficos que a gente consegue obter, que o próprio site dá, né? Aqui da temperatura, do ponto de orvalho, aqui você consegue delimitar. Nós tínhamos 24 horas, de 7 dias, de 30 dias. Então, fica tudo detalhado aqui para a gente. Aqui a chuva, umidade, vento, rajada, luminosidade, pressão. Vocês podem ver que a gente tem muitos dados aqui para poder analisar, né? Então, requer um trabalho bem profundo e bem teórico aqui para a gente poder analisar tudo isso aqui. Aqui são as previsões para os próximos 16 dias. Aqui é a mínima, máxima. Aqui é a umidade relativa do ar. Aqui é o vento. Aqui é a precipitação e o ΔT. E aqui tem o ΔT que é para pulverização, né? Explicando rapidamente, vermelho não se deve pulverizar, amarelo não é recomendado e verde é indicado. E aqui a parte mais importante que a gente mais utiliza, que são os relatórios que a estação própria nos passa, né? Aqui você consegue ver a temperatura, tudo que a estação consegue, mas eu vou aqui, por sensor. Aqui eu consigo delimitar o sensor que eu quero a chuva. Eu quero do dia de ontem, que deu uma probabilidade alta, então eu vou colocar dia 3 até o dia 4. E aqui vai me dar, ó, a cada 5 minutos ele vai me dar uma atualização do que aconteceu. E aqui a gente vai para a página aqui, deixa eu ver aqui, que registrou muito, eu vou agrupar por hora, que vai me dar aqui o quanto choveu. Ó. Por exemplo, numa hora choveu 2,4 milímetros. 1,2, 1,4, 20 milímetros aqui, ó, tá vendo? No dia 3, no caso, ontem, às 6 horas da noite, choveu 20 milímetros de chuva durante o período de 1 hora. E aqui a gente consegue ver tudo que a estação fornece. Então, a gente vai trabalhar a partir daí, tanto para a sociedade quanto para a gente, né, para a finalidade acadêmica. E a gente agora uma das finalidades do nosso projeto é linkar isso aqui e colocar no site para todo mundo ter acesso. Não somente a gente, mas toda a sociedade acadêmica e a sociedade no geral mesmo. E é isso. Deixa eu voltar aqui para minha apresentação. Aqui, Meet, uma guia, SMCT. Aqui foi as fotos que eu tirei para caso a internet não funcione, ou haja algum empecilho que teve, mas a gente conseguiu ver. Por exemplo, aqui está vermelho, ó. Quando eu vi a 7, tá vendo? Aí a gente consegue ver tudo isso. Previsão, relatórios e obrigado. Essa aqui foi a foto que a gente tirou, a foto oficial da estreia